Fala, Pedro Reis chegando na área para falar da vitória do Corinthians, que venceu a equipe do Argentinos Júnior. Agora há pouco, o jogo pela Copa Sul-Americana, o Coringão venceu a equipe argentina que tinha vencido o Corinthians na ida dessa fase de grupos e foi até Itaquera hoje e saiu derrotada por 4-0. Vamos lá, vamos aos pontos. Primeiro ponto, o Corinthians para mim fez o melhor jogo do ano. Até melhor do que aquele jogo contra o Fluminense, aquele 3-0 contra o Fluminense. Por que que eu falo dessa forma? Porque achei o Corinthians hoje com uma marcação-pressão mais encaixada, conseguindo subir melhor as suas linhas para pressionar o adversário. Tanto é que o gol do Yuri Alberto sai dessa marcação alta, o segundo gol dele, o terceiro do Corinthians. E o segundo gol, o gol do Wesley, também sai dessa marcação alta, dessa marcação-pressão encaixada. Não adianta você subir pressão se você sobe desencaixada. Futebol é uma engrenagem, ainda mais hoje. Se você sobe uma pressão errada, já foi, já perdeu. O time adversário já vai conseguir quebrar linha, já vai conseguir avançar no campo, já vai conseguir ter a posse de bola no campo, no seu campo defensivo. E o Corinthians hoje, por muitas vezes, na maioria das vezes que tentou subir pressão, conseguiu subir a pressão de forma correta, até meio que insinuante, pressionando. Ou o Argentinos dava o chutão, ou entregava a bola de graça para o Corinthians. Isso praticamente o jogo inteiro aconteceu dessa forma. Então o Corinthians merecido ter até os 2 gols com essa pressão alta bem encaixada. É mais ou menos o perfil que o Antônio Oliveira busca nesse time. Time com linha alta, com zagueiros rápidos, com boa recuperação. Tanto é que o Kaká ganhou posição, tanto é que o Félix Torres está se encaixando no perfil do clube. Então eu acho que é uma estratégia boa. Parte ofensiva. O Corinthians não criou tanto, não viu o Corinthians criando tanto, viu um Corinthians pressionando mais do que propriamente construindo jogadas. E também é perfil do Antônio Oliveira isso aí. Os times dele normalmente é linha de fundo. Buscar profundidade o tempo todo, uma bola parada forte e velocidade dos atacantes. E o Corinthians hoje conseguiu construir o seu resultado dessa forma. Jogo rápido, jogo basicamente direto e que o gol logo de cara na bola parada deu uma tranquilidade. E aí tudo aquilo que eu falei de parte tática, de parte de encaixar a pressão, consegue ser feita de uma melhor forma. No segundo tempo, o Corinthians volta com um 3-0 a favor, tranquilo e calmo para o segundo tempo. E aí acontece do Argentinos ter mais possibilidades de gol, ter mais chances de gol. O Corinthians com 3-0 estava dando contra-ataque para o Argentinos Júnior. Não acho isso ruim, não. Mostra que manteve, independente do resultado, manteve a forma de jogar, manteve o posicionamento, manteve as linhas lá em cima, pressionando o adversário. Independente do que ia acontecer a partir dali, o Corinthians estava mostrando que aquilo era o jogo, aquela era a postura que o time ia ter na partida. O segundo tempo deu mais chances? Deu. E também aí baixa um pouco o nível de concentração. Você vai para o intervalo com 3-0 a favor, o nível de concentração seu no segundo tempo é completamente diferente. Teve uma finalização dentro da área lá que o Hugo, que para mim, pô, que baita temporada faz o Hugo, né? Lembrar que essa diretoria nem anunciou o Hugo. Eu vou falar dessa diretoria já já. Pra você ver, nem anunciado ele foi e tomou conta da posição. Não existem mais laterais brilhantes no Brasil, no mundo praticamente acabaram os laterais brilhantes. E o lateral que faz arrozinho com feijão igual o Hugo faz uma diferença danada. Tá jogando muito bem o lateral que veio do Goiás no início do ano. Para mim, um dos melhores em campo hoje, ao lado do Ranielli, que o Ranielli joga barbaridade. Intensidade, posicionamento, qualidade de passe, joga muita bola o volante do Corinthians, se encaixou como uma luva nesse perfil de jogo do Antônio Oliveira, também se encaixou como uma luva no perfil do clube e é muito bom jogador o camisa 14 do Coringão. Nesse segundo tempo, falei já que o Corinthians deu algumas chances, deu algumas aberturas
ao time do Argentinos Júnior, mas conseguiu controlar o resultado de forma tranquila e aí no finalzinho construiu um gol com o Fausto e, pô, o Corinthians não pagou o Fausto Vera. O Fausto Vera foi e fez o gol contra o time que ele vendeu, que foi vendido para o Corinthians, né? O Argentinos Júnior é o time de origem do Fausto Vera. Ele até comemorou de uma forma meio segurando a onda ali, porque é o time que revelou ele e é o time que o Corinthians deve pro, pro Argentinos. É brincadeira. Gol sofrido para a equipe que revela muitos craques na Argentina. O Argentinos Júnior revelou Maradona e Riquelme, só isso. Então, o Fausto Vera não está no nível desses caras, mas acho que o gol de hoje eleva um pouco a confiança dele. Eu vi o Fausto Vera em 2022, que foi o melhor ano dele no Corinthians, com o Vitor Pereira. Pô, no campo é absurdo. O senso de posicionamento dele, o senso de colocação dentro do campo, a qualidade de passe e a inteligência em encurtar espaços, em encurtar caminhos. O Fausto Vera é muito bom jogador, cara. É um cara que vai sair do Corinthians qualquer dia desse, porque a torcida já tá pegando bastante no pé, e que vai brilhar fora do timão. Por falar em que vai sair do Corinthians e torcedor que tá pegando bastante no pé, hoje possivelmente foi a última aparição do Cássio na Arena Corinthians. Tudo leva a crer que o Cássio vai jogar no Cruzeiro mesmo. Até está brigando por uma possível rescisão. O Corinthians está tentando bater o pé, diz que agora no pós-jogo ia ter uma reunião para selar esse acordo de renovação com o Corinthians ou de saída para o Cruzeiro. Para a carreira do Cássio, para mim, como pessoa jurídica, a melhor coisa que ele tem a fazer é ir embora mesmo. Lembrar que o Cássio já foi até ameaçado de morte por pseudos torcedores do Corinthians, que é bizarro. Para mim, o maior ídolo da história do clube. O cara que deu o título mundial e deu uma Libertadores pro time. Vai falar o quê? Que ele não é o maior ídolo da história desse time? Não é o maior jogador, mas que é o maior ídolo do Corinthians, o cara com mais representatividade, que já vestiu essa camisa. Né? Para mim é até disparado o Cássio. Se for juntar tudo, título, quantidade de jogos, importância, fator decisivo, ele é disparado o maior ídolo da história do Corinthians. E a forma que ele está saindo é muito bizarra. Não por ele, pela diretoria e pelos torcedores também. Eu falo que quando o Willian saiu, eu dizia que se fosse comigo, na primeira ameaça eu já ia embora, voltava para a Inglaterra. Porque não tem condição de você trabalhar com alguém com o endereço da escola dos seus filhos. Não tem. Como que você vai sair de casa? Ah, mas ele está sujeito a isso, ele ganha muito dinheiro para isso. Cara, ele ganha muito dinheiro para ter pressão. Mas para ser ameaçado de morte, ele não há dinheiro nenhum que pague a paz da sua família. Então, eu acho que o Cássio encheu a tampa mesmo. Não tem, acho que nem mais clima para ele ficar no clube. E ele viu que o Carlos Miguel tem o mesmo nível dele. Não vejo o Carlos Miguel melhor que o Cássio, acho até o Cássio melhor que o Carlos Miguel. São momentos, são fases. Mas hoje, conversando no trabalho, cheguei à conclusão com o Lucas, o brother meu. Ele falou, tudo tem começo, meio, fim e provavelmente esse é o fim do Cássio no timão. E uma pena, porque eu sou de uma geração agora falando como pessoa física, como Pedro Reis, torcedor do Corinthians, eu sou de uma geração que viu Marcos e Rogério Ceni passar praticamente a vida toda, os dois passaram a vida toda nos mesmos clubes. Eu vi a idolatria que os outros times, que os outros torcedores dos outros times tinham com o Marcos e o Rogério. O Marcos é querido por todas as torcidas do Brasil. O Rogério pode não ser querido, mas ele é respeitado por todas as torcidas do Brasil. E o Cássio construiu isso no Corinthians. O Cássio indo para o Cruzeiro se fala muito em comparação com o Fábio. E eu não vejo o mesmo respeito, a mesma idolatria que se tem com o Rogério e com o Marcos, que se teve com o Rogério e com o Marcos, com o Fábio. Eu acho que o Cássio é até mais respeitado pelas outras torcidas do que propriamente pelo torcedor do Corinthians. E isso é muito triste. Ah, merecia ir para o banco? Em algum momento merecia. Mas a gente viu que quando ele ia para o banco, ele voltava ainda melhor. E pode esperar. A gente vai ver o Cássio voando fora do Corinthians e aceite que vão ter bastante falhas do Carlos Miguel. E a gente vai ter que olhar e falar, putz, o Cássio estava aqui, hein? O Carlos Miguel tá falhando.
É normal, ainda mais para um goleiro jovem como é o Carlos Miguel, oscilar bastante, né? E a diretoria do Corinthians, né? Que bagunça. Como é uma zona o Corinthians politicamente. É bizarro, é assustador. Não consegue pôr nada nos trilhos, nada, nada, nada. Finança não tá nos trilhos, é uma bagunça. Diretoria um brigando com o outro porque pegou comissão, falou que não ia ter comissão. As mesmas coisas que a gente vê no Corinthians desde 1910. Ai, mas a diretoria anterior era ruim, era péssima. Foi talvez a pior diretoria da história do clube, os 3 anos do Duílio. Talvez o pior presidente da história do Corinthians. E que a gente está em maio, estou olhando aqui no computador, em 5 meses o Augusto Melo já está fazendo até pior do que o Duílio fez para o Corinthians. Não tem saída. O Corinthians não vai ter saída. Vai ser um jogo bom, 3, 4 ruins, vai brigar para não cair, vai. É isso. As dívidas vão aumentar, não vai conseguir pagar estádio. E repito, a única saída para o Corinthians é uma SAF. Não uma SAF total como a do Cruzeiro com 90%, como a do Botafogo, como a do Vasco com 70% dos ativos do clube vendido. Para mim a saída principal é uma SAF com meio a meio ali, ou com 49% para o investidor, 51% para o clube ainda ter um voto de Minerva. Ou abrir ações, que a lei da SAF permite isso também, que é uma boa saída. Abre ações na bolsa, no mercado, todo mundo vai querer comprar, arrecada uma grana ali, acerta as contas e tendo ativos externos, força o clube a ter uma política melhor, força o clube a ter um CEO, por exemplo. Ainda não saiu o veredito da Ernst Young, mas ao que tudo indica, quando sair vai ser bomba atrás de bomba. E repito, o futuro do Corinthians é sombrio. Fechou? Um abraço a todo mundo que acompanhou, deixa o seu like, se inscreva ou siga o Fala Pedro Reis aqui nas redes sociais. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.